Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach. Esse é o podcast da mensagem número 1, aqui nessa plataforma, no canal Fábio Pires. Hoje é dia 15 de julho de 2020, nós iniciamos essa primeira fase com a mensagem de abertura lá no dia 13, isto é, antes de ontem. E estamos trazendo aqui para vocês mais uma mensagem na sequência do que nós temos como, o que chamamos como podcast, né? Podcast que é um formato fechado, muito semelhante a uma rádio, né? E eu lembro que em 2006 eu tinha tentado fazer um podcast quando eu estava, né, com outros propósitos. Inclusive estava afastado da obra do Eterno, e graças a ele voltei, nos altos e baixos das nossas vidas, e voltamos agora em definitivo até a chegada de Mashiach. Essa é a nossa obrigação, não é? De agora trabalhar incansavelmente para as coisas de Hakadosh Baruch Hu. Esse podcast que está aqui no YouTube, gostaria de falar também um pouquinho sobre os novos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Temos trabalhos no Instagram, lá em @fabio73book. Estamos com lives aos domingos com o Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Estamos lá falando sobre alguns assuntos interessantes. Temos também o @CEETDerechZahav e @CEETDerechZahavGO. Lá também no Instagram, lá mais estudos, nós concentramos mais estudos, concentramos mais alguns pontos de referência com relação a estudos escritos. E nós estávamos também no Facebook, se bem que nós estamos agora de férias do Facebook, e lá no Facebook nós fizemos 105 estudos de reflexão, que vocês podem acompanhar lá na página facebook.fabiopires.79. Então vocês vão achar minha fotinho lá, se vocês colocarem Fábio Pires. E hoje, especificamente, nós vamos mais ou menos continuar um assunto que nós fizemos lá na mensagem de abertura, que é falar um pouquinho agora sobre lideranças, o aspecto saudável das lideranças e o aspecto saudável dos liderados, né? E o nosso tema de hoje é o papel do líder de uma Kehilá e o erro dos neófitos no judaísmo messiânico, parte 1. Quando a gente fala Kehilá, irmãos, a Kehilá é uma congregação. Tá? Lembrando a todos, e vamos deixar muito claro, porque eu sei também que há irmãos cristãos que estão assistindo ao nosso trabalho, não existia igreja na época dos apóstolos, né? Logo após a morte de Mashiach, sua morte, sua ressurreição e os 40 dias que ele ficou entre nós. Essa coisa da eclésia foi colocada dentro do grego e que depois foi foi usurpada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E se aproveitando do grego, do formato do vocábulo eclésia, se formou a palavra igreja em português, ou iglesia em espanhol, church do inglês, église do francês, bom, e assim por diante. Vocês podem perceber que as palavras são muito parecidas, né? Então, o que existia naquela época era uma congregação chamada Kehilá. Bom, queremos agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, que o Eterno vos abençoe. Podem fazer seus comentários, os nossos podcasts aqui estão sendo, alguns deles serão feitos ao vivo, né? E é o caso dessa mensagem número 1 agora. Então, meus queridos, o que eu gostaria, na verdade o nosso objetivo, é que
os irmãos possam compreender a mensagem que está sendo colocada aqui, e eu de nenhuma forma quero me tomar como acima, como superior de todas as outras mensagens de todos os nossos outros irmãos, ou das Kehilot, ou das congregações, ou das Yeshivot, instituições de ensino, sejam elas judaico-messiânicas, judaico-nazarenas, sejam elas judaicas, né, normativas, sei lá, conservadora, ortodoxa, liberal, daqueles que não creem em Yeshua como Mashiach. Então, o que nós, na verdade, temos tratado, irmãos, é simplesmente saber que tudo aquilo que o Eterno nos dá como mensagem é válido para as nossas vidas. Então, se nós, tratando de mensagens, compararmos aquilo que for falado e não trazer isso para tirar a prova, e ninguém aqui está passando uma mensagem para provar algo para outra pessoa. O objetivo das nossas mensagens não é esse. O objetivo é trazer a reflexão. Se você vai concordar ou não, aí são outros 500. Mas nós trazemos a colaboração, nós trazemos uma mensagem para que a gente possa fazer essa consideração. E as mensagens aqui são basicamente mensagens espirituais, né? Então, nós já temos um trabalho aqui desde 2012 dentro do YouTube, já, aliás, um pouco antes ou bem antes de muitas pessoas que começaram os trabalhos aqui em 2018, 2019. Isso não significa muita coisa não, irmãos, mas nós já estamos um pouquinho aí, né, adiantados em relação a algumas pessoas que estão fazendo as suas pesquisas agora, estão depositando o seu conhecimento agora. Eu gosto de muitos canais dos irmãos cristãos aqui. Eu não vou mencionar canais, eu só vou mencionar os canais que nos apoiam, que tratam de trabalhar com uma mensagem fidedigna dentro da Torá, né? Pessoas no final do programa, no final desse podcast, nós vamos deixar aqui colocados. Então, voltando, nosso objetivo não é trazer disputas, nunca foi. Nosso objetivo é na verdade, adicionar a conhecimentos que já são tratados, já são conhecidos. Então vamos lá, o tema de hoje desse programa 1, né, é o papel do líder de uma Kehilá e o erro dos neófitos, isto é, daqueles que começam no judaísmo messiânico, pode ser também aplicado para o judaísmo nazareno. Irmãos, já desfazendo uma grande ilusão que as pessoas têm, nós precisamos de líderes nas nossas vidas, mas o nosso verdadeiro líder abaixo do Eterno chama-se Yeshua HaMashiach, é o nosso Messias. Esse é o nosso espelho, é aquele que esteve nesse mundo para que pudéssemos o quê? Nos espelhar nele, nos basear nele, nos condicionar aquilo que ele fez, para que pudéssemos ser os seus imitadores, como Shaul HaShaliach colocou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Yeshua, assim como eu sou do Senhor Yeshua. Simples, parece, mas muitas vezes acaba não sendo simples, né? Então esse texto nós vamos trazer de um estudo que eu mesmo fiz, um texto da minha autoria, lá do Facebook, e deixar claro que as lideranças foram instituídas. Moshe foi uma liderança, depois Yehoshua, o famoso Josué, também foi uma liderança. E o que as pessoas muitas das vezes não pensam é de que elas não conseguem fazer nada sozinhas. Se elas não tiverem um conselheiro, uma pessoa mais velha, os nossos pais são as nossas lideranças. Então, se nós rechaçamos lideranças, eu estou falando aqui liderança no sentido natural, não estou falando no sentido usurpador, fiquem tranquilos, tá, irmãos? Mas se nós não aceitamos as lideranças naturais que acontecem, que estão presentes em nossas vidas, nós vamos incutir no algo chamado rebeldia, que é um dos piores pecados que o ser humano pôde abraçar, não é? E que fez também com que o inimigo das nossas almas, Hassatan,
Eu sei que muitos judeus não acreditam nisso, mas é o ponto que eu creio, que eu acredito, de que houve sim uma grande rebelião no Shamayim, daquele ser que foi criado, e que isso gerou e causou um grande problema. Existe também a outra ideia de que ele foi criado para nos testar, né? Perfeito também, é um ponto que eu também acredito, mas e visualizo isso de uma outra forma. Mas vamos lá. Iniciaremos agora um novo ciclo de estudos com mais 35 temas, que foi a época que eu coloquei lá, que vocês podem acompanhar lá no Facebook. Então são 35 temas, isso em fevereiro de 2019, só que antes de fevereiro de 2019 já existia outros 70 temas de estudos e de reflexões que foram feitos, abordando vários assuntos. Nós vamos tocar então em algumas feridas que muitas vezes não são mencionadas nos púlpitos cristãos, não são mencionadas nas congregações judaico-messiânicas ou em pequenos grupos de irmãos da Teshuvá. Algumas pessoas podem pensar, poxa, Moura Fábio, por que você gosta de trazer tantos assuntos assim complicados que deixam a gente sem jeito? Eu gosto de trazer tantos assuntos complicados que podem nos deixar sem jeito, porque justamente são esses assuntos que não são abordados aonde você faz o estudo, na yeshiva que você está, ou na congregação judaico-messiânica, ou na igreja que você está, porque as pessoas não têm a coragem de trabalhar esses assuntos. E sempre quando nós tratamos sobre esses temas, eu sempre digo, esses assuntos são para mim primeiro. De repente você pode se ver nessa situação e saber que essa mensagem pode trazer até uma reparação para a tua alma, como tem trazido reparação para a minha também. Para iniciar esse tema, temos na carta de 1 Tessalonicenses, do Talmud Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, seu aconselhamento a seguir. Então, na carta de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 a 14, que diz: Porque Adonai não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Adon Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos, juntamente com ele, perdão. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bem, vivemos hoje um momento singular do cumprimento das Escrituras, o das profecias do Tanar, conhecido como Antigo Testamento, e da Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento ou Aliança Renovada, que é o termo que nós, judeus, preferimos colocar aqui. Especialmente no Sefer Hisgalos, ou Hitgalot, que é o chamado livro do Apocalipse. Sabendo disso, estamos cientes de que vivemos os últimos momentos da vida nesse planeta da maneira que o conhecemos antes da vinda de Mashiach Yeshua. Ainda assim, mesmo que isso seja sabido por muitos, temos vivido momentos de desentendimento, opressões e de aflição nos relacionamentos, até com nossos próprios ditos irmãos no corpo de Mashiach. O que jamais deveria acontecer. Muitas pessoas que se retiram do que eu costumo dizer ou chamar de sistema católico protestante, eu vou dizer por quê que eu já desde 2012 chamo esse sistema de sistema católico protestante. E já vimos essa definição antes em nossos posts. E sentem um chamado para fazer do que conhecemos como restauração às raízes hebraicas da nossa emuná, da nossa fé. Movimento de total respaldo dentro da Brit Hadashah e já anteriormente dentro da Torá, cometem os mesmos erros do sistema anterior, devido a uma série de fatores. Nós vamos observar esses fatores, mas eu vou explicar o porquê que eu chamo esse de sistema católico protestante. Primeiro, porque
a Igreja Católica Apostólica Romana, que instituiu aquela doutrina que seguia ao Nazareno, né, que era a doutrina dos nazarenos, na verdade, sejam fossem eles não judeus nazarenos ou judeus nazarenos, ela institucionalizou como religião do Império Romano, formando a Igreja Católica Apostólica Romana, formada por um usurpador pagão e que nunca se converteu, o imperador Flávio Constantinus, criminoso que matou o seu filho e mandou matar a sua esposa, né? Já tinha também antes matado ao seu irmão pela disputa de poder. Que tipo de referência para os irmãos cristãos protestantes que estão nos ouvindo, inclusive, pode-se ter de Flávios Constantinus, que organizou o Concílio de Niceia, repelindo os judeus, inclusive, lá dos descendentes daqueles que fizeram o Concílio de Jerusalém, né? Pouco tempo depois da morte e ressurreição e dos 40 dias de Yeshua, o nosso Rabi, o nosso mestre. Que tipo de consideração nós vamos dar por um homem desse? Idólatra, que fez lá a chamada Igreja de São Pedro, que deturpou inclusive os ensinamentos de Mashiach e os ensinamentos judaicos de Mashiach, que permitiu que antes dele homens como Tertuliano, Marcião, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, estou falando dos nomes deles, os nomes paganizados, né, que nós conhecemos, viessem a retirar os aspectos judaicos, inclusive, e já deixando claro, o aspecto da Trindade, que não existia, eu vou deixar claro, eu vou dizer pela segunda vez, nunca houve a crença num Deus trino, nem por parte dos Talmudim de Yeshua, que eram judeus, nem por parte dos chamados não-judeus que adotaram o testemunho de Mashiach e que não formaram uma nova religião. Ora, isso não existia, irmãos. E eu afirmo categoricamente, nós temos trabalhos para isso. Os irmãos já entendem aquilo que eu quero dizer. Por quê? Porque, na verdade, a crença num Elohim que é um, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ouça Israel, o Eterno é vosso Elohim, o Eterno é um, nunca fez parte da crença trinitariana que os romanos tinham já resgatado dos gregos, porque os romanos derrotaram os gregos, se influenciaram da cultura deles, e os gregos já eram trinitarianos. Esse tipo de informação, muitas pessoas não passam nos cursos teológicos e não passam também os defensores da Trindade dentro daqui dos nossos trabalhos de YouTube. Lembrando que todos têm a liberdade de promulgar, de propagar aquilo que eles desejam, inclusive de propagar a teologia católica protestante, que pode ser refutada por nós pela liberdade, artigo 5º da Constituição, liberdade de pensamento, etc, etc, etc. Ok? Sistema católico protestante, por quê? Porque o católico, como crê num Elohim trino, assim o faz o protestante. O católico que crê que Yeshua é o eterno, assim o faz o protestante, salvo raras exceções dentro do protestantismo. E a Tevilá, isto é, o batismo em nome dessa mesma trindade, faz o católico, assim também faz o protestante. Yeshua, mesmo na ocorrência de Matitiarro, Mateus 28:19, jamais teria dito batizar, fazer uma Tevilá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele era Yehudi, judeu. Esse, na verdade, é um dos temas que nós observamos como incongruência dentro da Brit Hadashah. Dizer que a Brit Hadashah é perfeita 100%, isso não corresponde à verdade. Dizer que a mensagem da Brit Hadashah nos leva ao eterno 100%, isso é uma verdade, é uma emet. Ok? Por isso que nós tratamos de sistema católico protestante, atribuímos, então, as bases doutrinárias do catolicismo como sendo basicamente as mesmas do protestantismo. Claro que os protestantes não têm imagens, né? Lutero retirou isso, fez as 95 teses de Wittenberg, mas também os protestantes nos cursos de teologia não contam que Martin Luther, né, um antissemita, confesso,
morreu, na verdade, amante da Igreja Católica, querendo que a Igreja Católica se convertesse, fizesse a sua reparação, a sua reforma, assim como me colocou. Então vamos lá. Quais são esses fatores dos mesmos erros do sistema anterior que os nossos irmãos cometem? Isso muitas das vezes também vale para as lideranças. Eles não passaram por um processo de depuração em suas vidas, pois principalmente seus líderes de igrejas não tiveram o devido cuidado em tratar dos membros no aspecto espiritual e emocional. 2. Não puderam desenvolver valores familiares tão importantes ensinados por seus pais, como o respeito, a consideração, o carinho pelo próximo e principalmente o amor, pois muitos provêm de famílias com lares conturbados, e mais uma vez, não tiveram a educação necessária para no futuro poderem demonstrar ética dentro de um movimento que lhes foi atraente. Pessoas que já tiveram problemas de relacionamento dentro do cristianismo, tanto com membros das igrejas quanto com lideranças, voltaram a repetir os mesmos maus hábitos nas Kehilot, nas congregações judaico-messiânicas ou judaico-nazarenas. Mais um tópico: por não terem desenvolvido as habilidades necessárias para terem um mínimo de base de relacionamento comunitário, se acham no direito de atuar da maneira que lhes agrada quanto ao tratamento com o próximo, resultado óbvio de uma carência de uma boa educação moral e espiritual. E isso é facilmente notado nos comentários das redes sociais, tá? Inclusive de uma famosa, a maior rede social aí, que nós conhecemos e sabemos qual é. Mais um tópico: os problemas dos nossos irmãos neófitos que vêm para Teshuvá. Vamos lá. Agindo de maneira desconsiderada, pois não tiveram uma base familiar sólida, desrespeitam e desconsideradamente com as lideranças e agem desconsideradamente para com elas, eu quero dizer, não conseguindo se firmar nas congregações, pois não cultivam a reverência, o respeito para com aqueles que lhes receberam num momento especial de descoberta espiritual. E, finalmente, através de estudos dos mais variados nas redes sociais e bebendo da fonte de pessoas que muitas vezes desconhecem o judaísmo, que também negativam o próprio legado dos que contribuíram com textos espirituais e tão importantes para o nosso crescimento espiritual através dos séculos, e sem a devida reverência a esse legado, por simplesmente desgostarem da leitura e serem pouco atidos a ela, são pouco atidos às pesquisas e à disciplina do aprendizado, continuando com os mesmos maus hábitos desenvolvidos no cristianismo, pois não foram corrigidos, ou no mínimo não foram motivados por eles nas igrejas, fazem o uso da arrogância, da altivez no meio da Teshuvá, concretizando em muito o que o próprio Talmid, o que o próprio apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, conhecido no hebraico original, colocara, isto é, tinha colocado para Timóteo em sua carta emblemática para a realidade dos dias de hoje. Vamos então, endossando aquilo que eu estou colocando, a essa fraqueza das pessoas, isto é, elas vêm com os mesmos erros, com o mesmo comportamento, e vêm para Teshuvá, que é sim um degrau espiritual que está acima, e nós esperamos pessoas que estão no degrau espiritual acima terem um comportamento também acima, com ética, principalmente, com responsabilidade para consigo mesmos e para com o próximo. Vamos ver aquilo que Paulo disse. 2 Timóteo, carta 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. É mais do que necessário estarmos imbuídos individualmente em nossa redenção pessoal, pois já muitos de nosso próprio meio estão contaminados e cegos por suas falhas de caráter. Não foi aquilo que ele disse, tá, irmãos? Eu vou procurar aqui e passar isso para vocês, né? Na carta de 2 Timóteo, de Shaul HaShaliach, é importantíssimo. Essa carta, inclusive, ela traz um pouco também daquilo que nós conhecemos do final dos tempos, o que ele disse a respeito do final dos tempos e como que as pessoas estariam no final dos tempos, né?
O apóstolo Paulo, Shaul, ele teve uma sensibilidade enorme, claro. O Eterno também tocou no seu coração para que ele pudesse dizer o que verdadeiramente ele sentiria que aconteceria no final dos tempos, porque as pessoas já estavam com uma série de problemas naquela época, as pessoas já se comportavam de maneira pouco recomendável, né? Os pecados eram pecados sexuais, pessoas que tinham seríssimos problemas morais também, né? Então o que a gente trata, irmãos, é saber que aquilo que aconteceu no passado acontece hoje também. Vamos ver então o que Shaul Hachalia disse. Além do mais, 2 Timóteo 3, versos 1 e 4. Além do mais, entenda isto. No Aharit Hayamim, isto é, nos tempos do fim, lá no porvir, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que do eterno, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder. Tudo que eu li agora em 2 Timóteo, na verdade, é o que pouco vocês vão ouvir em vossas igrejas, de vossos líderes, inclusive também dentro do movimento do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, pouco que vocês vão ouvir também dos nossos irmãos. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, muitas das mensagens dentro do cristianismo são repetidas, mensagens de prosperidade, por exemplo, mensagens de perdão, por exemplo, mensagens que tratam de uma esperança da volta de Mashiach. Ok. E dentro do judaísmo messiânico, mensagens sobre a Torá, mensagens de cumprimento de Torá, mensagens de aplicação do conhecimento, seja do Talmud, seja dos sábios da Torá, mensagens que trazem reconhecimento do legado do povo judeu. Perfeito, irmãos. Baruch Hashem por isso. Mas pouco se ouve falar em restauração de caráter, que é o que nós precisamos. Nós precisamos de restauração de vidas. E muitas pessoas não estão se atendo a isso. Repetimos, do que adianta, vocês estão vendo a minha foto aqui, eu estar com uma kippá, ter barba, usar o meu talit, que é o manto, o chale de oração, se o meu coração ele está ou estiver empretejado, cheio de rusgas com os irmãos, cheio de problemas, cheio de rancores, mágoas, cheio de disputas pessoais, sejam elas veladas ou não, se o meu coração estiver cheio de lashon hara, língua maledicente, se eu sou uma pessoa falsa, eu falo algo na frente de uma pessoa, quando a pessoa dá as costas eu falo outra completamente diferente, em geral negativa, não consigo ser uma pessoa íntegra na frente daquela pessoa, se eu desprezo o meu irmão porque ele tem um pensamento diferente do meu, se o meu irmão crê na cosmologia hebraica ou não crê no nascimento virginal, se o meu irmão não faz lavagem das mãos, se o meu irmão ora de uma forma diferente, ou ele usa o nome Jesus ao invés de Yeshua, ou se ele usa o nome Yahushua ao invés de Yeshua, e eu vou fazer diferença com esta pessoa. Isso para dizer o mínimo. E eu trago agora para as lideranças. Então nós falamos, inclusive, no programa de lideranças que nós fizemos nos dias 21 de junho e agora no dia 12, junto com o Moré Gleidson, com o Moré Daniel Noronha aqui de Goiás, que as lideranças, elas precisam ser o quê? Na verdade, trabalhadas. Um líder que eu concordo que o Eterno os coloca como
um indicador, né, na verdade, um direcionador natural, mas ele precisa ser também lapidado. Um líder ele não se faz de um dia para o outro uma pessoa eloquente, uma pessoa de grande carisma, ou uma pessoa de grande caridade, ou uma pessoa que já dá exemplos e pode ser referência para os outros. Isso não é feito, irmãos, do dia para a noite. Então nós estamos cometendo os mesmos erros, inclusive, de achar de maneira prepotente que as pessoas têm a obrigação de nos escutarem, onde nós falamos qualquer coisa, muitas das vezes não temos embasamento escritural, embasamento bíblico, não conseguimos concatenar as nossas palavras da forma correta, ou vocês acham, ou nós achamos que é fácil ouvir uma pessoa que fala com vários erros da língua portuguesa, que não consegue organizar os seus pensamentos, que não consegue trazer, na verdade, uma pessoa para uma reflexão e a pessoa não chega num objetivo no final da sua mensagem, pessoas que não leem, elas não leem nem as escrituras, muitas das vezes, não leem a Bíblia. Como você vai ser um líder? Como você vai dizer que você serve ao Eterno se você não pratica humildemente a leitura das escrituras que você diz professar? E como você vai querer que as pessoas possam te escutar, sendo que você não tem uma preparação espiritual, se você não ora, se você não faz jejum? Yeshua disse que certas castas e demônios saem com jejum e oração, mas o jejum não é apenas para nos libertarmos de entidades malignas que podem estar conosco, nos influenciando mentalmente, ou se você for orar por alguém manifestar com shedim, com demônios, o jejum não funciona somente para isso, mas também funciona para aprimoramento espiritual, e inclusive aprimoramento físico, já dado inclusive pela medicina, já considerado pela medicina, uma ótima maneira de regeneração das tuas células. Olha que coisa incrível. E como um símbolo de saúde. Claro, um jejum bem prescrito por um médico, um jejum bem feito de uma maneira que que esse processo não vai trazer males para você. Ninguém vai fazer jejum 16 horas por dia, ninguém vai fazer um Yom Kippur toda semana. Não é isso, irmãos, nós estamos falando. Nós estamos falando de bom senso em todas as coisas que nós fizermos. Então, o que o Eterno espera de nós? Ora, que você não cometa os mesmos erros de um momento espiritual que você diz e que você defende com unhas e dentes, para que os seus parentes cristãos possam conhecer a verdade, em dizer para essas pessoas que a Torá não foi abolida, inclusive de acordo com Matitiahu 5, versos 16 a 19, nas próprias palavras de Yeshua. Como você vai querer passar uma mensagem de leitura, de entendimento das Escrituras, se você não se dá ao exemplo da maneira que você fala, no seu vestir, no seu agir, na forma como você trata os teus pais, na forma como você, pai, trata o seu filho, na forma como você trata a sua liderança com reverência, com respeito. Se a sua liderança prega algo que não é escritural, que não é bíblico, que está errado, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente orar ao Eterno, aguardar do Eterno, e você se retira daquela congregação que você estava, se você não consegue ficar lá. Esse é o grande ponto. E isso, de acordo, inclusive, com o grande pregador puritano John Piper, nós não podemos nos submeter a lideranças que não se submetem às Escrituras. Mas disse isso também John Piper, mas um homem, pelo que eu percebo dentro da igreja presbiteriana, que não guarda o Shabat. Eles não reconhecem o Shabat porque agem como os católicos, que não reconhecem o Shabat, que retiraram a guarda do Shabat e colocaram a guarda do domingo e fazem uma chamada ginástica teológica, trazem todo um corpo teológico para justificar, pasmem, a queda de um mandamento que o próprio ser humano retirou, e mudariam os tempos e a lei, como está marcado no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim 7:25, se eu não me engano. Como então, irmãos, trazendo isso como reflexão, nós estamos terminando esse podcast, como nós podemos produzir fruto
do Espírito agradar ao Eterno se nós estamos da mesma forma. E eu sei que o que eu estou falando aqui, agora, daqui meia hora, muitas pessoas não vão nem mais se lembrar. Sabem por quê? Porque já estão envenenadas pelo vinho de Babel, pelo vinho de Babilônia. E vão voltar às suas atividades materiais, vão voltar à sua internet, vão postar as suas fotos no Instagram, vão fazer um narcisismo gigantesco, vão até muitas das vezes se ofender com esta mensagem. E nós tocamos em feridas. Eu gosto muito de tocar em feridas, porque eu toco nas minhas primeiro. Então esse podcast é uma maneira de se trazer, através de mensagens simples. Nós já estamos terminando, passamos de meia hora, não queria nem ter passado desta meia hora. Mas agradeço ao Eterno em primeiro lugar por ter passado essa mensagem a todos vocês. Fica a reflexão. Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros lá de trás, dizendo que estamos num sistema espiritual mais alto, querendo nos passar como pessoas espirituais e patinando, deslizando em nossos próprios conceitos e nossos próprios vícios de comportamento, sejam líderes ou sejam liderados? E quantos líderes eu conheço que têm problemas seríssimos? Pessoas que falam palavrões, pessoas que são jocosos dentro e fora das redes sociais, arrogantes, aviltados, narcisistas, mais amantes de si mesmos e de suas projeções nas redes sociais, mais amantes dos seus próprios estudos, do que amantes da conversão de uma alma dentro do reino de Hakadosh Baruch Hu, mais amantes de suas congregações, mais amantes de seus projetos pessoais, de suas lideranças e terem os seus nomes famosos como líderes do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, do que na conversão de uma alma durante a vida inteira. Há líderes assim, não são todos, obviamente que não. Eu não estou generalizando, irmãos. Generalização é uma tremenda idiotice ou um erro gigantesco. Mas há sim pessoas nessas características das quais eu estou descrevendo. Contente-se com aquilo que o Eterno lhe colocou. Não queira ser mais do que aquilo que você não tem a capacidade para ser. Se Hakadosh Baruch Hu chamou para ser uma pessoa que vai cuidar de vidas, limpá-las fisicamente, ou pregar para essas pessoas, limpando-as através da ação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, limpando-as espiritualmente, não tente querer ser mais algo a mais do que você não tem a capacidade para ser. Contente-se com aquilo que o Eterno lhe deu. Você pode sim trabalhar em outras características que estão ausentes em você. Mas faça um profundo exame de consciência. Hoje, dia 15 de julho, é um momento para que você possa fazer esse exame de consciência e seguir à risca aquilo que Yeshua HaMashiach disse: entre na sua cela, faça uma oração em secreto ao Eterno, arrependa-se dos teus pecados. Techuvá é arrependimento. Techuvá não é dispor conhecimento e falar o hebraico. Techuvá não é fazer um programa na rede social, e se eu achar que for isso, eu mesmo posso cavar o meu próprio abismo para o inferno. Se eu deixar me seduzir pelos elogios das pessoas, inclusive, isso pode cair como um veneno em meu coração, estou falando de mim agora. Se eu deixar que isso aconteça, eu posso me fazer desviar do propósito real do Eterno. Sabem por quê, irmãos? Porque eu vejo que muitos já estão desviados. Se não levarmos as palavras de Yeshua, todas as palavras de Yeshua em nossas vidas e nos esforçarmos enormemente para concretizar a vontade do Eterno, expressa nas palavras de Yeshua, por exemplo,
de nada adiantará nenhum trabalho que nós fizemos dentro ou fora de redes sociais, em congregações e assim por diante. Já dizia um sábio, no qual eu esqueci o meu nome: levante todas as manhãs e sirva ao Eterno como um leão. E eu incluo: faça techuvá como um leão. Obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Nós trouxemos essa mensagem número 1 do podcast canal Fábio Pires. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam. Hoje estamos ao vivo, nem sempre estaremos ao vivo, sempre colocaremos as mensagens no nosso podcast um dia antes ou à noite, né? Passaram da meia-noite avisando que nós temos uma mensagem. A nossa próxima mensagem virá agora na sexta-feira, dia 17. Acompanhe conosco o grupo de Estudos Origens Hebraicas. Agradeço aos irmãos que fazem parte daquele grupo no WhatsApp e que estão aqui acompanhando esse trabalho. Acompanhe o grupo Estudos do Judaísmo 2, também no WhatsApp. Nós estamos agora no Telegram também, há pouco mais de um mês e meio. Grupo Estudos Origens Hebraicas no Telegram. Lá não tem o link, não tem o convite, não trabalho com convite. Se você quiser entrar no nosso grupo, você peça adição, deixe mensagem aqui mesmo, ou deixe mensagem no nosso e-mail, fabio73b@gmail.com. Não estamos ligados a nenhuma congregação institucional, grupo judaico, grupo rabínico, instituição de ensino. Nós temos um pequeno centro de estudos, @CEET Derer Zahav, do nosso centro de estudos Derer Zahav, Caminho de Ouro, qual você pode acompanhar no Instagram, inclusive, nós vamos deixar nos nossos comentários. Muito obrigado, que o Eterno os abençoe. Divulguem esse trabalho. Nosso canal não é monetizado, não trabalhamos com monetização, não trabalhamos com cobrança da palavra do Eterno, é completamente diferente. Tenho o meu trabalho secular, sou professor de línguas, e temos também, em breve começaremos um trabalho bem interessante, Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá no Instagram. Eu sou um livreiro, eu faço também divulgação do meu trabalho, vendo obras, né? Isso nos é lícito fazer. Agora, o que eu não concordo é ensinar a palavra do Eterno cobrando. Nós não cobramos. Se você quiser fazer uma contribuição para nós, deixe mensagens, aceitamos de muito bom grado, porque Yeshua também vivia vivia de doações também. Isso é lícito, tá, queridos? O que não é correto, ao meu ver, é se cobrar. Então, os nossos cursos, inclusive, módulos 1 e 2, né, do CET Derer Zahav, não são cobrados, são gratuitos, irmãos. Nós queremos que isso não pode ser cobrado, o ensinamento não pode ser cobrado. Uma pessoa que vai a uma igreja, que vai a uma congregação, ela não pode falar: eu quero X pela minha pregação. Isto não existe. Afirmo agora, categoricamente, aqueles que estão cobrando por suas pregações, por seus trabalhos, erram. Então, conformem-se em aceitar doações de coração. O Eterno vai tocar nessas pessoas. Porque eu digo isso? Porque há pessoas também que sobrevivem, no caso da obra do Eterno. Não sou contra isso. Mas não façam preço, não estipulem preços, irmãos. Isso é feio, isso não faz parte do conjunto da ética do Eterno. Né? Agora, as pessoas quererem colaborar com o teu trabalho, isso sim está correto, mas que elas façam esta colaboração. Não se estipula valores para que se dê pregações ou se dê estudos como esses que nós estamos falando. Isso não faz parte do Malhut do Eterno. Isso é um grande problema, é um dos temas que causa até, inclusive, terríveis discussões dentro do cristianismo, dentro também do judaísmo messiânico. Foi apenas uma observação que nós estamos colocando aqui. Tá? Então, nós desejamos a todos vocês uma manhã de bênçãos, que o Eterno possa abençoar a todos vocês, aqueles que estão com problemas, fazendo as suas petições e súplicas de oração, que o Eterno possa abençoá-los, mais uma vez, fazendo cair a sua Shekhinah, a sua presença, sob a atuação da Ruach HaKodesh sobre vossas vidas. Lembre-se, irmãos, ouçam mais do que falem. O princípio da sabedoria
Um dos princípios da sabedoria, pelo menos, é o de sermos melhor ouvintes do que falantes. Tenho aprendido muito com isso. Muito obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach, a todos que acompanharam esse trabalho. Shalom Aleichem, shalom a todos. Ficamos muito contentes com vossas participações aqui. Shalom, shalom. Voltamos na sexta-feira, às 8 horas da manhã, com a próxima mensagem do podcast do canal Fábio Pires.